TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje é dia de falar de uma coisa bem maneira, Senna, que são as fanfics, cara. E eu sei que você curte também. Opa, gente, eu sou o Senna. E quem nunca pensou, por exemplo, o que aconteceu com o Jiraiya depois da série? Ou como foi a infância da gurizada dos Flashman, né? E os nossos convidados estão aqui para falar pra gente como foi tudo isso. É isso aí, trouxemos fanfiqueiros, entusiastas, fãs, dá pra colocar muitas alcunhas aí pra eles. Conta aí pra galera que está nos ouvindo, quem está conosco pra falar sobre fanfics. Opa, estamos aqui com o Jorge Augusto do Mindstorm Produções e do Animesphere. E aí, povo, Jorge na área, vim contar um pouquinho sobre o que eu ando fazendo de escritas por aí. Opa, estamos aqui com o Norberto do Mindstorm Produções. Espada olímpica. Ah, não. A minha é espada ancestral, é outra história. Toma aqui. Ó spoiler aí, ó spoiler. E estamos aqui também do Mindstorm, com o Rodrigo. Fala galera, Rodrigo Pereira aqui do Mindstorm. Vamos conversar um pouquinho sobre essa bagunça literária que a gente costuma fazer pela Tokunet afora aí. Gente, fanfic é um negócio bacana pra caramba. Eu já queria falar sobre isso há muito tempo, né, Senna? A gente já tinha discutido sobre isso. Pra você que está nos ouvindo e não sabe o que é fanfic, eu vou resumir. É claro que eu roubei esse resumo de algum lugar, mas fanfic são histórias, né, ficcionais, né, são ficções, né, criadas por fãs que se baseiam em outras ficções ou em fatos reais, não importa, né, em diversos personagens, histórias principalmente de filmes, livros, séries, histórias em quadrinhos, videogame, mangá, anime, como eu falei, né, até com vida real, pode ser com celebridades, pode ser com, de tudo dá pra você fazer uma fanfic. Fanfic que é a abreviação da palavra inglesa aí, fanfiction, né, que é ficção de fã. E se eu estiver falando uma besteira, os três que estão aqui vão me corrigir rapidamente. E eu vou mandar o editor editar e fingir que eu sou inteligente. As fanfics, gente, é aquele negócio, né? Normalmente, o carinho do fã com uma obra ou com alguém, com algo, quando, cara, excede só o assistir ou acompanhar, por exemplo, e vai a ponto de criar uma história, de querer dar uma continuidade, de criar sua versão, ou de criar personagens ambientando naquele mesmo universo, por que não, né, cara? É algo muito parecido com o que acontece comigo aqui, né, Senna, com você também, né? Porque nós somos tão fãs de Tokusatsu que estamos aqui criando conteúdo para os fãs de Tokusatsu, né? Sim. E também tem aquele fã de Tokusatsu que vai pro mundo da fanfic, que é o caso desses três maravilhosos que estão conosco hoje, para falar sobre... Como é que eu posso chamar a fanfic, gente, nesse ponto? Dá pra chamar de obra, não dá? Acho que com certeza, né? Sim, pode ser chamado de obra também, até porque dá tanto trabalho fazer ele quanto as obras originais, então acho que pode chamar de obra também. Eu tava pesquisando também que as fanfics, elas começaram a ficar bem populares nos anos 70, 80 pra cá, né? Mas principalmente por causa de Star Wars e Star Trek também, né? Mas acho que Star Wars, principalmente, com esse boom de Star Wars que teve no final dos anos 70 ali. Mas fanfic é um negócio um pouco mais antigo, né? Porque eu acho que até alguns pulps dá pra ter tinha um pouquinho de fanfic também, alguns, né? Isso lá no começo do século. Não sei se vocês já chegaram a ver algo sobre isso. Olha, eu cheguei a ver um pouquinho a questão dos zines, né? Que eram as revistinhas criadas há muito tempo atrás
eles datam um pouquinho dos anos 60, que até um pouquinho antes eles até falavam sobre alguns filmes da época, como o 2001, Odisseia no Espaço, e vários outros soap operas que o pessoal fazia. Eu vi algo parecido também isso aí, porque parece que a ficção científica, né, que foi, acho que um motorzinho aí, um acelerador pra fanfic, né? Nessa época, o pessoal que fazia fanfic, pelo menos o que mais aparecia pra questão dos historiadores, era mais o pessoal que curtia ficção científica, literatura fantástica e alguns outros. Aí, mais recentemente, ali pro final dos anos 80, começo dos 90, que foi o boom da internet e o começo dessas páginas, os outros fic writers que são de séries, de filmes e de outras coisas que não só a questão, vamos dizer, entre muitas milhões de aspas, nerd, também começaram a aparecer. Por exemplo, tem muita pessoa que eu conheço ali que faz fanfic em cima dos autores de K-pop, velho. Vocês, assim, como é que vocês descobriram a fanfic, assim? Eu vou falar o meu caso pra começar, até pra gente dar sequência. Aí, não sei se você quer fazer também, a gente deixa o 3 mais à vontade. Mas, assim, eu descobri fanzine nos anos 90, principalmente lendo revistinha, né? Eu consumia quadrinhos, mas eu lembro, assim, na minha cabeça, 2 momentos, assim, que eu descobri exatamente o que seria um fanzine, né, cara? A gente tá falando de fanzine, gente, usando quadrinhos, mas é a mesma base, né? Que é a construção da história, né? Não tô falando besteira, né? Não tá não. É porque eu lembro de ter visto uma Heróis do Futuro, que tinha lá um fanzine, que é uma fanfic ali sobre Cavaleiro do Zodíaco. E isso eu tenho muito guardado na mente, assim, e coisas. E aí, fanfic mesmo, que eu fui ler sobre um Jornada nas Estrelas, sabe? Se você fala Jornada nas Estrelas, você entrega que você é velho, vocês sabem, né? Hoje em dia é Star Trek, né? E aí eu fui descobrir o que é fanfic ali nesse período, assim, sabe? Mas contato mesmo, de consumir, eu só fui ter graças ao Tokusatsu. Isso já não tô falando Toku Brasil, tá? Pra quem tá ouvindo e pra quem não conhece nossa história, né? Nós tínhamos um fórum, que era o Fórum Toku Brasil, e nós tínhamos uma sessão lá só pra fanfics, né? Sobre Tokusatsu. Vamos lá, Senna, fala você um pouquinho como você conheceu pra gente poder deixar os 3 mais à vontade contando aí esse começo deles com fanfic. Olha, pensando em Tokusatsu, dá pra dizer que aqueles quadrinhos que saíram por aqui de Tokusatsu eram fanzines também, né? Porque eles tinham um universo, né, ficcional próprio, por exemplo, não sei se vocês lembram que o Boomerman namorava com a Ari, né? Tinha todo aquele... Não deixa de ser uma fanfic. Mas nesse também. caso, por ter fins financeiros e autorização também da parte de comércio, se enquadra também? Se enquadra de certa forma, né? Um pouquinho. Eu acho que a ideia tal do conceito ali talvez se enquadre, porque tipo, que nem o Senna falou, pegou personagens que já existem, criou ali um multi-universo, né? Um multiverso, esse termo tá muito famoso hoje em dia por causa da Marvel e da DC, né? Criou-se ali um multiverso, onde você coloca Jaspion, Spilvan, Kamen Rider, todo mundo ali numa mesma história. A diferença é que ali era feito como uma história de quadrinhos para fins financeiros, mas o conceito se enquadra. Eu acho que ali, que aconteceu o seguinte, que a gente pode colocar assim, a fanfic, né, que é a ficção de fã, ela é feita geralmente quando você é uma pessoa que você gosta daquele produto, certo produto, seja ator de K-pop, seja série, seja coisa, e você faz assim porque você gosta daquele produto e você quer fazer novas histórias com ele. Exatamente, o Senna citou citar aqueles quadrinhos mesmo. É que eu acho que ali talvez não se enquadre tanto, porque eu acho que ali foi oficial, acho que o pessoal recebeu permissão para fazer, e vamos dizer assim, foi um negócio oficial e para eles receberem dinheiro. Entendeu? Não sei exatamente se vai se encaixar na parte da fanfic, assim. Eu não sei até onde o pessoal lá era fins lucrativos, né, Norberto? Também é uma coisa, como fala, é uma coisa de fã. Quando eu vou escrever sobre um personagem que eu gosto, uma que eu não tenho esperança em receber nada, porque não é oficial. O que eu posso receber, de repente, é um processo, caso alguém oficial veja e não goste, né? E lá eu acho que foi aquele negócio, foi uma coisa assim, pode-se dizer que foi uma fanfic oficial, que ela foi aceita, foi quase encomendada para fazer. Então seria um tipo diferente de fanfic, mas eu ia lembrar exatamente essas revistas. Ô Jorge, seu primeiro contato com fanfic, assim, o primeiro contato e o que te motivou também a começar a fazer, já vamos emendar uma na outra.
O meu primeiro contato foi bem parecido com o seu, Gilzão. Foi na época com as revistas Herói, em que eles traziam algumas histórias paralelas, vamos dizer assim, a respeito das séries que a gente assistia e tudo mais. Só que nesse momento eu só era leitor. Lia bastante, cara. Aí, e como não tinha nada em casa que me servisse para escrever, eu não escrevia. Aí, muito tempo depois, lá pros primórdios ali de 2010, tipo, entre 2008 e 2010 por aí, foi pouco depois de eu terminar a faculdade, aí eu consegui comprar um PC, tava em casa tudo direitinho, comecei a fazer parte de alguns fóruns. E dentro desses fóruns, eles me jogaram para alguns sites como o NIA, na época, e como o fanfiction.net, para quem entende bem inglês. E a partir daí eu comecei a escrever bastante. Claro que na época eu escrevia bastante relacionado ao anime, né? Porque eu sou um cara muito mais do anime. Mas, pomba. E o terceiro momento foi quando, ainda já fazendo o meu podcast, chegou um certo senhor, como meu ouvinte, que ele falou assim, tem um site que a gente escreve aí fanfics de Tokusatsu, quer fazer parte? Eu mando a sua inscrição lá pro dono do site, que no caso, né, é o Lantes, né? E, cara, mano... Né, Norberto? Eu assumo essa culpa é minha. Essa é a minha culpa. Aí foi a parte que eu comecei a escrever de Tokusatsu especificamente. Não faz muito tempo, mas, pomba, eu me divirto horrores escrevendo. Então, a minha época, eu acho que foi próximo também do que o Senna falou, com essas revistinhas, né, que era a primeira vez que a gente via um produto migrar de uma mídia para outra, e daí já acendia aquela ideia, pô, se os caras estão pulando essa história aqui com o Jaspion, o pessoal também poderia bolar. Mas quando eu fui ter acesso a fanfics mesmo, deve ter sido lá por volta do ano 2000, quando tava começando o negócio de fórum, eu entrei num fórum por um site de quadrinhos, e lá eu vi que tinha pessoal que escrevia essas ficções de fã. Aí na época, tava passando aqui no Brasil... Esse fórum não era o meu não, né? Não, eu acho que não era de Tokusatsu, era um fórum de quadrinhos. Eu não lembro agora exatamente qual que era, mas era um site grande. Foi um dos primeiros sites assim, de notícias de quadrinho que tinha. E eles tinham um fórum lá. Não era do próprio Universo HQ, não? Será? Olha, se não foi do Universo HQ, foi um daqueles sites próximos ali. Se bobear, eu acho que era o Universo HQ. Eles tinham fórum, tinha, né? Eu lembro que eles tinham fórum, até que Brasília tinha fórum. Aí na época tava passando X-Men Evolution aqui no Brasil. Faz tempo, hein? Faz tempo pra caramba. Acabei de ver aqui, esse é de 2000 esse desenho. Nossa, eu ainda era um neném ainda, mentira. Eu já tava grandinho, já tava trabalhando já. Aí o que aconteceu? Eu vi nesse X-Men Evolution, eles tiveram um episódio de Capitão América, que de quadrinhos é o meu personagem favorito. Aí eu vi aquilo e fiquei pensando, poxa, X-Men Evolution era tão legal, aquela mistura de Barrados num baile com X-Men. Eu falei, eu vou fazer uma minha. Daí eu comecei com o Capitão América Evolution, que seria dentro do universo do X-Men Evolution. E eu lembro que daí nesse fórum o pessoal começou a gostar e o pessoal, eu posso escrever o Surfista Prateado Evolution? Aí a gente criou todo um selo Marvel Evolution dentro do fórum, com as histórias, cada um escrevia a sua, tinha encontro de uma com a outra, a gente fez praticamente uma pequena editora lá dentro. Esses foram os primeiros contatos com fanfics que eu tive. E a primeira que eu escrevi foi o Capitão América vs Predador. Pô, que bacana. Fiquei curioso pra ver esse universo Evolution também. Pior que faz tanto tempo que eu acho que não tem nada salvo. Tem um curta pra fã, tem um fanfic também, né? Que é aquele Batman The Dead End, sabe o que é? Obviamente. Fantástico. Que é o Batman com o Predador, que pra mim ali é melhor que todos os Batmans que eu já vi até hoje, cara. Aquela roupa dele, todo o clima que fizeram pra aquele curta é fantástico. E aí, Rodrigo, antes de você falar, só queria... pra passar pros nossos ouvintes, né? Vai ter muito jabá no final da Mindstorm, obviamente. Mas a Mindstorm que tem vários... Eu posso falar fanfiqueiro? Acho que essa palavra que... Pode falar. A gente costuma usar o termo fictor lá, né? Mas você pode falar vamos usar fictor então, pô. Pode falar fictor, fanfiqueiro, maluco. Tem muito maluco lá. Maluco também isso também, cara. O podcaster maluco também se enquadra com a gente. É o mais fácil de achar lá. E muito fictor que eu conheço, por exemplo, o Arthur, conheço de longa data de eventos... Fanfic Master também, se não me engano, lá do Fórum Toku Brasil, eu acho, até não tenho certeza. Entre outros nomes lá. E claro que dois principais, o Henrique também, acho que o Henrique ele participa até de podcast também da galera do Universo Rider. Henrique, amigo. Henrique, tá escrevendo o Kamen Rider Matsuri. Muito cara eu conheço dali, e principalmente, acho que eu posso citar agora você e o Nantes, que são os fundadores ali do Mindstorm, certo? Juntamente com o Norberto, que chegou... Juntamente com o Norberto, perdão.
E, cara, Rodrigo, né, você com o nick de Blue Force, né, mas o Lantz, principalmente, eu conheço o Lantz desde... Ele diz que é fic desde 2005, mas eu acho que ele já brincava disso aí antes, viu, em outros fóruns. Eu conheço o Lantz desde o começo dos anos 2000. Inclusive, um abração pro Lantz, que, se Deus quiser participar do TokuCast em algum momento no futuro. O Lantz, que ele tinha até um tempo atrás o Hibicast, não sei como é que ficou, junto com o meu irmão Ricardo, que é um dos fundadores, né, do TokuCast, do Toku Brasil, do tokusatsu.com.br comigo, e já falamos muito dele aqui no TokuCast também. Cara, o Lantz, vocês têm uma noção, assim, eu conheço ele, não sei, sabe, antes de eu ser dono de fórum, assim, e trocando VHS, sabe, eu fiquei devendo uns VHS pra ele por anos. Eu paguei, mas fiquei devendo. Falar VHS revela muito a idade. Puta, pra caramba. Só pra fazer essa ponte só, né, pra falar que como vocês fundaram, tem o Lantz também, e aí agora pra você contar o seu começo aí. Nossa, o meu começo foi interessante porque ele foi bem diferente do Norb, né, e bem diferente do Jorge, porque eu não tive contato com essas revistas na época. Eu sabia que elas existiam, mas eu não tive contato. Meu primeiro contato com fanfic foi no finado e saudades eternas do nosso querido Orkut. Porque no Orkut, né, a gente tinha aquelas comunidades que a gente podia fazer várias comunidades ali, né? E aí eu descobri, cara, num determinado dia, que existiam várias comunidades de Power Rangers. E assim, eu sou fã de Super Sentai, mas eu também sou fã de Power Ranger. Então eu abraço as duas franquias sem problema nenhum, não tem problema nenhum com isso. Tá certo, cara, não tem como, né? Eu acho, né? Tem a galera que fica na frescuragem e desculpa aí se eu ofendi alguém, foi mal, é só uma opinião pessoal. Mas, cara, não tem como, né, cara? Eu sou fã de Super Sentai, mas eu acabo acompanhando Power Rangers também. E aí o que acontece? Tinha uma comunidade, só pra não tomar muito tempo, tinha uma comunidade que chamava Power Rangers Força Humana, que era baseado na imagem dos Maskmen. E eu sempre eu sou um fã aficionado de Maskmen. Apesar de reconhecer ali algumas deficiências de roteiro, continuidade, etc., mas eu sou muito fã de Maskmen. Pô, então fica aqui o convite já ao vivo antecipado pro futuro TokuCast de Maskmen. Me cobra depois. Com certeza, pode deixar. E aí, nessa comunidade, qual que era a graça da comunidade do Orkut? Cada escritor era um personagem. E como era meio estilo fórum, você postava ali um texto, aí vinha outro cara e postava e ele ficava embaixo, dava certinho pra fazer uma estrutura de história. Então cada episódio era um tópico e aí a gente ia lá e escrevia. Então cada personagem escrevia uma parte da história. Eu assumia a persona de Ranger Azul, que era baseado no Blue Mask, no caso, né? E aí a gente passou anos escrevendo Power Rangers Força Humana ali, misturando um monte de coisa. Misturava Jaspion, misturava Spilvan, Shider com Mask e fazia aquela parada que no final ficou bacana. E aí eu pensei, mano, isso aqui é muito foda. Será que existe alguma coisa nesse sentido de... Não usava o termo Tokusatsu na época, né? Eu não conhecia esse termo na época. Mas será que existe alguma coisa assim, sei lá, de Changeman, de Flashman, alguma coisa assim? Aí eu fui pesquisar e aí eu caí no fórum do Toku Brasil. E lá no Toku Brasil eu conheci uma fanfic que ela tinha começado, mas o cara não tinha terminado, que era Flashman vs Changeman, Changeman vs Flashman. E eu li aquilo e eu fiquei maluco. Eu falei, meu, isso aqui é muito bom, como a Toei não pensou nisso? Tinha uma galera que escrevia absurdamente no fórum, né? Aí eu entrei em contato com o cara, meu, eu li aqui a sua história, não sabia que o termo fanfic também eu não usava na época, né? Eu li aqui a sua história, achei maravilhoso, você não vai terminar? O cara falou, não vou terminar, faz tempo que eu escrevi. Eu posso terminar? Ele falou, pode. E aí foi o meu primeiro contato com fanfic de Tokusatsu, eu terminei a fanfic inteira. Não me lembro se eu cheguei a postar completo no fórum, mas eu sei que eu terminei, eu tenho ela guardada até hoje. E aí eu peguei e falei, posso escrever a minha. Porque se todo mundo escreve. E aí eu comecei ali em 2012 para 2013 escrever Force 5. Aí eu escrevi Force 5, cheguei a terminar com 25 episódios. Só que ali por meados de 2014 eu falei, eu vou escrever de novo, só que dessa vez eu vou fazer diferente. Porque como eu era muito novo, tinha muita incongruência ali, eu resolvi escrever de novo. E aí, enquanto eu escrevia Force 5, eu conheci Neo Changeman. E aí de Neo Changeman pra frente... eu comecei a entender mais de fanfic, comecei a pesquisar mais, comecei a buscar outras pessoas que escreviam e foi assim que eu comecei, cara. Por causa de um fórum ali no Orkut, né? Um tópico ali, uma comunidade no Orkut. E dali pra diante eu não parei mais, escrevendo até hoje.
Vocês estão falando agora, me veio até uma coisa na memória. Eu acho que eu nunca contei isso no TokuCast. E eu acho que a única pessoa que leu isso que eu fiz é o Norisig, que inclusive é um amigo meu que é ouvinte aqui, já participou do TokuCast. Quando ele ouvir, ele vai lembrar. Aquele do Time Ranger lá? É, eu escrevia numa máquina de escrever em 99 pra 2000, mais ou menos, Rodrigo. Nossa. Peguei a máquina de escrever da minha mãe, e comecei a fazer, cara, eu falei, vou escrever um livro. Mas eu vou escrever um livro dos Changeman, sabe? De Super Sentai, beleza. Tô lá, cara, eu escrevi um roteiro junto com o livro, assim, sabe? Sei. Inclusive, cada capítulo era um episódio da série, era isso que eu tava fazendo, cara. Cara, eu sei que eu escrevi um negócio, eu tava ficcionado, mó felizão lá, chamava Guerreiros do Futuro. Beleza. Cara, aí, na mesma época, a Angélica... O galera do Bambu Luar. Galera do Bambu Luar lá, como é que chamava? Que era Guerreiros do Futuro, Cavaleiros do Futuro, né? Era alguma coisa assim. Mas até aí eu falei, beleza. Futuro, Esquadrão, tá tudo bem. Aí eu peguei uma revista, era Anime Nation. Foi quando eu descobri Time Ranger. Quando eu vi que a Toei lança Time Ranger e eu li a premissa, eu quase chorei. Falei, vai se ferrar, velho. É a minha história. Aí eu fiquei puto, eu peguei tudo que eu escrevi, cara, e era um fanfic, mas olha, era um fanficão. Peguei e guardei, fiquei puto, nunca terminei, cara. O único que me cobrava terminar é esse meu amigo Norisiga, e nunca terminei, perdi, cara. E depois de muito tempo, agora conversando com vocês que eu lembrei, cara, eu sou um fictor também. Você é um fictor. Só não sei como provar, mas eu... Olha, se quiser, as portas do Mindstorm estão abertas também. Você pode começar a escrever e postar lá. Quem sabe eu apareço por lá. É engraçado porque, tipo, você falando isso, aconteceu comigo também. Eu antes de escrever, eu desenhava. Só que eu não desenho mais hoje, né? Mas eu desenhava bastante. Na época eu fazia história em quadrinhos. Eu tinha um grupo de Super Sentai, que a gente não usava o termo na época, mas era um Super Sentai, né? Chamado Dynaman. E aí, cara, eu passei tipo 1 ano fazendo história em quadrinhos. Cheguei a fazer tipo 6 revistas, né? Pegava os folhas de sulfite, grudava tudo assim. Tava ficcionado ali. E aí eu descobri que existia uma série chamada Dynaman também. Aí eu parei de fazer, porque, tipo, sabe quando a... Brocha, né, cara? Exato, mano, deixa quieto. Porque, tipo, eu ia ter que mudar o nome do... Eu falei assim, porque não era uma coisa do tipo, a Toei vai aparecer na minha casa e me processar, porque era uma história em quadrinho que só eu fazia, só eu lia. Mas na minha cabeça, pra mim, parou de funcionar. Eu comecei uma vez de Star Trek, no Fórum Trek Brasil, eles têm há muitos anos atrás. E aí eu tinha um personagem lá, que era o capitão, que ele era criado por vulcanos. Aí essa história morreu porque eu nunca terminei. Aí saiu uma série recente aí do Discovery também, que a mulher lá é criada pela família do Spock. Eu falei, meu Deus do céu, sou um visionário, devia ter escrito tudo. Eu tenho pra mim que assim, quando você tá escrevendo, dependendo da ideia que você tem, se você não colocar logo, é como se fossem as ideias ficam flutuando no ar. Se você não pegar e colocar, fazer, alguém vai acabar pegando e fazendo, certeza. Ah, cara, sei como é, eu vou contar a terceira. Eu posso pedir música do Fantástico já das minhas histórias, mas ó, eu tive uma ideia um tempo atrás e eu falei pro amigo meu, isso era 2007, cara. Eu falei, cara, a gente precisa criar o Cachaça Delivery. Precisa criar um jeito das pessoas ligarem ou acessarem um site, fazerem o pedido da bebida e entregar em casa, velho. Nenhum cachaceiro mais vai ter dificuldade de ficar sem beber. Aí veio o Zé Delivery, cara, tá vendo? Eu perdi um dinheiro nervoso aí, tá vendo? Mas é que eu tive a ideia bêbada, Jorge. Se eu tivesse tido a ideia sóbrio, talvez tinha virado alguma coisa, né? Quem sabe? Quem sabe, né? Rodrigo, dá pra falar um pouquinho desse começo do Mindstorm? Como é que você lança, você também, Norberto, como é que vocês dois mais decidiram fazer o site? Já era uma ideia de fazer tipo um hub aí de vários fictors ou era mais ideias pra publicar o que vocês estavam fazendo? O Mindstorm, ele nasceu de uma ideia que surgiu assim entre uma conversa minha e do Lantz. A ideia veio mais ali do Lantz, né? Mas toda a construção da parada nasceu do envolvimento de todo mundo ali. Qual que é a ideia do Mindstorm? A ideia do Mindstorm era, como a gente não tinha os fóruns e o que a gente tinha de site de fanfic
era o Spirit Fanfic, que aglomera todo tipo de fanfic ali, não tem uma... A gente queria um local onde pudesse ser, além de um acervo de fanfics, um local onde o fictor tivesse a oportunidade e a liberdade de criar, publicar, ter as suas obras registradas ali, e a possibilidade da gente ter vários fictors dentro de um único universo ali, comentando e lendo as fanfics uns dos outros, né? E aí a ideia tomou mais forma ali, se eu não me engano, eu posso estar enganado, porque ultimamente eu cheguei nos 40, o cérebro tá começando a dar umas falhas, mas ali meados de 2018 para 2019 começou a tomar forma. E aí a gente montou todo o site, a gente definiu como que seria o visual do site, definiu como que a gente queria que essas coisas fossem apresentadas, definimos um monte de regras ali para manter pelo menos a boa convivência, né, com a galera e tal. E lançamos o Mindstorm, começamos a correr atrás de fictors. O Norb, eu já tinha entrevistado ele no FanficCast, então foi a primeira pessoa que eu fui atrás, que a gente foi atrás e falou: Norb, você tem que vir com a gente, cara. FanficCast é o podcast que você tinha. Exato. Era um podcast que eu tinha, que nasceu de uma outra ideia lá no Planet Saxos há um tempo atrás lá. E aí quando a gente chamou o Norb, e depois começou a chamar um monte de gente, aí a galera foi vindo, a galera foi mandando e-mail. Hoje, se eu não me engano, volto a dizer, meu cérebro anda falhando por causa da idade, mas se eu não me engano a gente tá com mais de 20 fictors lá cadastrados na plataforma. Postando, divulgando, criando conteúdo pro site. O blog vai para quase 5 anos quase 5 anos? Isso, o blog vai para quase 5 anos de existência, graças a Deus. Tem fase que fictors tem fases que tem fictors que escrevem mais, tem fase que outros fictors escrevem mais do que outros, tem fases que fictors ficam sem escrever e depois voltam. E essa é a ideia do Mindstorm, o fictor ele ter essa liberdade, né? E não só a gente poder ler o trabalho um do outro e comentar o trabalho um do outro, como aprender uns com os outros. Como eu aprendi muita coisa com o Norb, como eu aprendi muita coisa com o Lantz, como eu aprendi muita coisa com o Renato Marques, que é um outro fictor que tá lá. Como fictors que chegam, aprendem com a gente também. O Jorge, que foi convidado para estar lá com a gente também, e tem o trabalho paralelo dele que divulga no grupo ali também. Então, o Mindstorm, cara, inclusive para você que tá ouvindo, se você quiser, se você escreve, se tem uma ideia na cabeça, quer botar no papel, quer publicar, mas não sabe onde, o Mindstorm é um ótimo lugar para você. Entre em contato com a gente. Desculpa o jabá, que não era hora, mas... Não, fica tranquilo, tá certo. Aproveitar as oportunidades. Já aproveito pra falar, volta o FanficCast, o Mindcast também, o Mindset, tudo que vocês fazem, vocês têm que fazer ainda mais, cara. Porque o fã de Tokusatsu, ele tá numa fase muito boa, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Hoje tem mangá aí, né, cara? Tem agora, né, a Sato trazendo algumas coisas e tal, mas até 3 anos atrás, o fã de Tokusatsu órfão, cara, largado. A gente não tinha muita coisa a não ser ver as séries, claro. Nunca deixamos de ver as séries graças ao trabalho de muitos fãs que trazem os episódios, que legendam, né? De produto, de expandir as coisas assim, de poder se divertir, principalmente o brasileiro que é muito nostálgico, né, cara? De poder, por exemplo, a oportunidade de ver, por que não, um fanfic sobre o Jaspion, ou como o Jiraiya, como o Norbert faz e tal, sabe? Coisas assim pra poder se divertir, né? Do que só ler e ver a mesma série o tempo todo, ou ler os mesmos textos. Precisa fazer mais, sabe? A ideia do Mindstorm, cara, é justamente isso. A gente ter, além da gente ter essa maneira dos fictors estarem se encontrando e trocando ideia e tudo e tal, a gente também tem na cabeça disponibilizar para o fã de Tokusatsu, quando a gente está falando de fanfic de Tokusatsu, porque o Mindstorm não tem só fanfic de Tokusatsu, né? Mas falando de fanfic de Tokusatsu, a gente tem na cabeça a ideia de disponibilizar para o fã de Tokusatsu outras mídias que ele pode estar se divertindo. Então, por exemplo, poxa, assisti Changeman aqui, achei da hora, mas queria fazer outra coisa, não aguento mais ver Changeman, não tô nessa fase, tem que esperar, sei lá. Se assistir Changeman hoje, você espera assim, uns 6 meses para assistir de novo, para ter aquele impacto novamente e tal, né? Pode ler Neo Changeman, que é a continuação de Changeman e é uma fanfic extremamente... Não me falta adjetivos. É muito boa a fanfic, entendeu? É muito legal. Pode ler Neo Changeman. Queria ver uma coisa nova de Super Sentai, porque os Super Sentais de hoje, sei lá, sinto saudade dos Super Sentais da década de 80 e de 90, pode ler Force 5, que é uma homenagem a todo o Tokusatsu da década de 80 e 90.
Jiraiya, não sei lá, queria ver uma coisa diferente, pode ler Jiraiya R, sabe? E tem toda essa pegada, a ideia é essa, na verdade, assim. Você falou de Neo Changeman, eu cheguei a comprar um livrinho pequenininho chamado O Sexto Changeman. Não sei se vocês já viram já. Não vi, cara. Comprei, achei no Amazon lá, tava, sei lá, R$5, R$6. Comprei um livrinho lá, uma fanfiquinha lá que o cara lançou, O Sexto Changeman. Que da hora. É bom? É bom? É interessante, eu não... Até pensei em fazer um TokuCast sobre essa fanfic aí, esse livrinho, mas acabou ficando, falei, puta, não dá pra não começar com os meus amigos. Esse foi o pensamento. Até porque quando a ideia lá, eu falei pro Jorge, plantei a semente, falei, pô, vou falar de fanfic e vou começar com a galera que eu conheço, fanfic que eu leio, sabe? O Jorge, tudo que ele faz, ele posta lá pra gente também, então... Eu sou o chato do cara que vive fazendo jabá. Mas é desse cara aí que a gente precisa, cara. Porque, tipo, por muitos anos eu fui um cara chato do jabá também. Porque, tipo, enquanto tem que ser, todo mundo nas páginas do Facebook estavam postando coisas sobre Jaspion, Changeman ou a série Super Sentai Kamen Rider do momento, eu tava postando, divulgando fanfic. Eu já vi pessoas reclamando assim de postar jabá. Não, tem que postar mesmo, sabe por quê? Porque a gente faz coisas de graça. A gente vive do retorno, né, cara? Então, pô, a gente quer que as pessoas vejam o nosso trabalho pra poder, né, criticar, participar, de certa forma, dividir conosco, né? Então, não, por mim não tem problema nenhum, tem que divulgar mesmo. Nada mais gratificante do que um retorno, né? De, tipo, a pessoa falar, nossa, eu li o seu trabalho, achei da hora e tal. Eu lembro, cara, que... acho que eu tô falando muito, dá espaço pra rapaziada, mas é a última, eu prometo. Eu lembro que quando eu terminei Force 5, eu tinha os leitores que liam, né? O Jorge acho que tava acompanhando, mas o Norb chegou no final, o Lance chegou no final, o Gustavo, muita gente chegou no final da fanfic, mas teve um comentário de um cara que eu não sabia que lia. E era Jaspion BR, o rapaz. Se for você e você estiver ouvindo, entre em contato comigo, cara. Era Jaspion BR. E ele falou assim, nossa, eu gostei da sua história, não tem PDF? Eu falei, não tem, mas eu posso gerar o PDF e te mandar. Gerei o PDF, mandei pro cara, o cara, pô, adoro o seu trabalho, você deveria escrever um livro. Foram só essas duas linhas assim, mas é gratificante pra caramba, cara. Quando alguém lê o seu trabalho, eu gostei do seu trabalho, sabe? Então, Jaspion BR, se estiver ouvindo aí, muito obrigado. Essa parte dos comentários é uma das coisas importantes do Mindstorm que a gente usa, que realmente, principalmente escritor de fanfic, que a gente não tá fazendo nada por dinheiro, a princípio pelo menos, né? A gente tá fazendo isso por amor, e é sempre bom porque o comentário ajuda muito a gente a ir pra frente. A gente recebe o comentário, recebe o feedback, aí ajuda bastante, sim, até a ver pequenos detalhes. Às vezes você deixa passar uma coisa, eu fiz tempos atrás, a gente fez que a gente faz um desafio literário de vez em quando no Mindstorm, e uma vez a gente preparou um que era Tokusatsu versus zumbis. Era pra pegar os heróis de Tokusatsu e colocar eles enfrentando zumbis. E pra eu fazer um meio diferente, eu fiz um que era do Bycrossers versus zumbis. E assim, era só por minha memória afetiva, né? Porque a maioria do pessoal falava, nossa, mas isso aí era realmente muito tosco, você fez um trabalho legal e tal. Mas eu vejo assim, eu tentei fazer uma continuação, mas estava cheio de furos. Então você vai ver nos comentários e fala, pô, isso eu podia ter visto melhor, isso eu podia ter visto de outra maneira. Então ajuda bastante também essa parte de comentários. De novo, né? É o pagamento, vamos dizer assim, né? É a moeda ali, né? É igual que pra gente no podcast, pra gente é super importante o podcast quando a galera vai lá no YouTube comentar, interagir conosco, quando vocês interagem conosco por WhatsApp, não importa por onde, né? Mas não basta apenas ir lá, pô, cara, pra gente foi surreal quando nós entramos no top 30 do Spotify pra categoria TV e cinema. Estar lá foi maravilhoso, mas nada pra mim, pro Kuroda, pro Senna, pra galera que tem equipe, é mais legal do que um comentário, sabe? Às vezes um comentário, às vezes não, sempre um comentário, uma interação, novas amizades, elas valem muito mais do que milhares de números de download, de play, sabe? Pelo menos eu penso assim, sempre pensei, era a mesma coisa do Fórum Toku Brasil, era sempre muito legal, eu, o Frank, o Ricardo, os galera do Fórum ficávamos super felizes quando tinha muita gente lá, o United também, que era um dos administradores, quando tinha muita gente interagindo e cadastrando. Mas era muito mais legal quando você cria novas amizades, né, cara? Quando você tem as pessoas que você pode interagir e papear ali, e acaba sendo meio que a moeda de troca por você criar aquele espaço ou criar um conteúdo, né?
Eu vi uma coisa, antes da gente falar de algumas histórias ou das que vocês querem mais comentar aqui com a gente, que tem também tipo de fanfic, eles se enquadram em alguns tipos. E aí eu quero saber, porque como eu peguei isso na internet, né? Na internet a gente nunca sabe se é isso mesmo, se é só uma versão de alguém de algo, né? Mas que tem, crossover a gente sabe o que é, por exemplo, one shot a gente sabe o que é. Mas que Sim. Pra fanfic também se enquadra nesse tipo de situação. Então você tem lá o que é numa realidade alternativa, você tem aquilo que é uma versão, às vezes, engraçadinha ou comédia de algo, um crossover também, como eu já citei. Isso também ocorre na fanfic, né? Claro, além do próprio, normalmente o mesmo estilo que se segue pelo que se está homenageando, mas você pode pegar um personagem e um universo e fazer uma parada totalmente diferente, né? Assim como até mais 18 aí, né, cara? Até pornográfico até. Nossa, esse mais 18 é puta. Paródia XXX. Eu só digo pra você, regra 34 da internet, meu querido. Eu não conheço a regra de 34. Eu não conheço a regra também, cara. Se algo existe a versão pornô dela. Exatamente. Cara, muito bom, cara. Isso é muito bom. Tudo, eu já descobri que é assim, ó. Tudo tem uma versão paródia XXX. E se você ouvir Brasília, é o funk da galera, é o jogo da galera, cara, fica esperto aí que essa pessoa, você sabe qual site que ela tá. Exatamente. Todo mundo aqui entendeu a música porque todo mundo aqui já ouviu, né? Já foi todo mundo riu, sabe que é o Brasília, né, velho? Exatamente. Mas vamos botar fanfic. Vamos lá. Então, eu acho que a fanfic, a gente pode até classificar de duas maneiras, ou um pouco mais, assim. Tem a fanfic que ela faz uma continuação direta da obra original. Por exemplo, o Jiraiya R mesmo. Ele é uma continuação direta. Acabou o Jiraiya, depois de alguns anos começou o Jiraiya R. E tem a versão que você faz a sua versão daquele personagem. Você começa um Jiraiya do zero. Daí é a sua versão. Sim. E daí, muitas vezes, que nem esses crossovers, é praticamente ou é a sua versão mesmo, ou você pega também a continuação. Então, geralmente, são essas duas vertentes. Ou é uma versão que você tá fazendo daquele personagem, ou é uma continuação direta da série. Acho que é mais ou menos esses dois caminhos que mais seguem as fanfics. Eu ainda digo que pode ser... pegando essa tua ideia, Norberto, são 3 pontos. Você tem a questão de reescrever a história, né? Tipo, você fazer um universo alternativo com uma nova origem, coisa do gênero. Você tem a continuação, que é você pega a história original e cria uma continuação com base no que você já viu e gosta pra caramba. E tem a terceira questão, que é uma história que se encaixa dentro da história original e que é feito como um universo paralelo. Acho que pode ser também, pode ser, é quase como se fosse, seria a continuação, uma versão nova e um spin-off, né? Sim, um spin-off, exatamente. Spin-off, sim. Pode ser também, pode ser. Lá no Mindstorm também a gente define, isso não é uma definição técnica... Como é que eu vou dizer? Uma definição técnica comprovada cientificamente, mas a gente define também que a gente trabalha com 2 tipos de fanfic, né? Que a gente tem a fanfic normal, que é a fanfic que você pega personagens de uma série, que você gostou da série, aí você pegou aquele personagem e aí você fez igual o Jorge falou, ou você continuou a história, ou você criou um spin-off, ou você criou uma realidade alternativa onde aquele personagem está inserido, e você tem as fanfics que a gente entre a gente chama de fanfics originais, que faz parte de um universo, de um multiverso que já existe, mas todos os personagens participantes daquela história que você está criando são personagens autorais. Então, por exemplo, o Super Sentai do Jorge, o Stupanger. É Super Sentai, a gente sabe que é Super Sentai, faz parte desse universo de super-heróis coloridos e tal, mas todos os personagens na trama dele são personagens autorais criados por ele dentro dessa história. Então, é o que a gente chama de fanfic original. E a fanfic, né, a fanfic normal, que é o que o Norbert escreveu com o Jiraiya R, que o Lantz fez com o Neo Changeman, porque os personagens de Changeman participam lá. E tem a mista, que no caso o Force 5 já é misto, porque eu tenho os meus personagens originais, mas eu trago personagens do universo Sentai que já existem ali para prestar uma homenagem, então eu coloco alguns personagens de Super Sentai ali também. Ô Rodrigo, não esquece de colocar na conta
que você colocou na conta do meu que o meu faz parte de um universo Super Sentai que foi todo um cenário criado por mim. Lembrando que também tem a questão dos seres místicos no domínio mítico da obra do Norberto, que ele criou uma porrada de coisa baseado nesses seres de folclore mitos e tudo mais, e ele colocou toda uma roupagem super diferente, é um barato, velho. Não, sim, mas é que eu quis usar a sua como exemplo, porque como eu tava falando de Super Sentai, pra galera pegar, né, o universo é mais palpável, assim, da galera entender. O Tupanger é tão famoso que tem até tem até uma versão alternativa aqui que a gente criou sem querer aqui no podcast. Tem a versão carros e tem a versão carrinhos, né, Gil? Porque até pra quem tá ouvindo o TokuCast e não ouviu, no TokuCast número 90 e número 91, nós fizemos uma brincadeira de fim de ano de criarmos o nosso Sentai, né? Inclusive o nosso líder é amarelo e ele é o canarinho pistola, o animal do... E aí E, cara, assim, inconscientemente ele deu uma clonada fera aí no Tupanger. Acontece, pode acontecer. Quando eu vi isso, eu rachei tanto o bico, velho. Ficou muita coisa parecida ainda, né, cara? Só faltou colocar o selo da Troma Filmes, que é aquela que faz o Transporter. Faz aquele negócio, só faltou isso. É bem isso aí, cara, é bem isso aí. Vamos falar então, pegar agora para falar um pouquinho, claro, não dá para falar de tudo, mas até para os nossos ouvintes despertar o interesse neles, vocês contarem um pouquinho, acho que vocês têm mais de um, mas talvez, se quiser falar mais de um, fica à vontade, mas pegar aquela principal mesmo, contar um pouquinho, uma sinopse aí, fazer um trailer para poder chamar a galera para poder ler, né, cara, para se interessar. Pô, gostaria de convidar a galera para ler duas fanfics que eu tenho um amor imenso por elas, e as duas que marcaram a minha vida de uma maneira assim, foi um trabalho assim maravilhoso que eu concluí, que poxa, foi sensacional ter escrito, que uma é Force 5, Esquadrão Dimensional Force 5, que é uma fanfic que eu comecei sem pretensão nenhuma, e ela ganhou proporções assim que quando chegou no final, quando eu encerrei o último episódio, caiu uma lágrima do olho, porque tipo, foram 5 anos convivendo com aqueles personagens, definindo o que eles faziam, como faziam. Os amigos indo embora, né, cara? Exato, cara. Isso aí. Exato, e a última batalha nos Force 5, sem dar spoiler, tem tudo o que tem no Super Sentai, cara. Tem a quebra do visor que quebra, tem a destransformação, tem o roll call final, tem o fator milagre que acontece no último minuto. Cara, então eu convido vocês para lerem Esquadrão Dimensional Force 5, atualmente no Mindstorm, no blog do Mindstorm, mindstormpro.blogspot.com. E pra quem é fã de Power Ranger, eu convido para ler Power Ranger Mundo Sombrio. Do que se trata Power Ranger Mundo Sombrio? 20 anos depois, acontece alguma coisa lá, de Trine, Kimberly, Zack, Tommy, essa galera, eles precisam se reunir novamente para encarar um determinado problema lá. Só que a vida deles tomaram caminhos completamente diferentes. Então, tem mágoas para se resolver, tem intrigas para se resolver, situações que não ficaram bem resolvidas, né? Então tem muita coisa ali que acontece da parte sentimental ali, os diálogos ali eu acho que é o ponto mais forte ali da série, são os diálogos, fora as cenas de batalha e tal. E eles precisam resolver isso, e aí a gente é uma minissérie com 10 episódios, e aí a gente tem um episódio extra. E pra quem lê os 10 episódios, vai ter a surpresa do episódio extra. Não vou falar do episódio extra pra não dar spoiler. Mas pra quem gosta de Power Ranger, e é esse adulto, né? Essa criança adulta que ela quer assistir Power Rangers, mas ela não aceita ela não aceita os Power Rangers. Por exemplo, eu quero assistir Power Ranger, mas eu não aceito, sei lá, que tenha um robô gigante pisando na cidade e ninguém fale nada. Então, tipo, Power Ranger Mundo Sombrio tá aí pra suprir essa necessidade aí dos fãs mais assíduos por coisas mais adultas em Power Rangers, e aí um material. Então convido pra ler Esquadrão Dimensional Force 5 e Power Rangers Mundo Sombrio. Só uma coisa sobre esse Mundo Sombrio, você falou que tem a Trine, então você utiliza a primeira formação, assim Eu utilizo a primeira formação. Acontece uma coisa lá,
E porque assim, na história original as moedas dos poderes elas foram destruídas, né? Tem uns erros de continuidade de Power Rangers, mas a história real, as moedas do poder foram destruídas, não existem mais. Só que aparecem novas moedas do poder ali, só que elas são conectadas ao DNA dos primeiros, né? Elas foram criadas e conectadas ao DNA dos primeiros, então só eles podem usar essas moedas. Só que para eles usarem elas, eles precisam estar unidos. E para eles estarem unidos, não só fisicamente, mas coração também. E aí é o maior problema da série, porque eles não se entendem mais como um grupo, entendeu? O Billy seguiu a vida dele, o Jason seguiu a vida dele, a Trini tá na China, a Kimberly tá vivendo uma vida completamente miserável e tal. Então eles têm ali coisas a resolver juntos, né, para poder conseguir morfar e poder resolver o problema que eu apresento na fanfic. A obra primeira que eu vou assim dizer que o pessoal pode conhecer bem no começo até da minha carreira como escritor é o Jiraiya R. No Jiraiya R, é assim, um dos tokusatsu que eu mais gostei na vida foi o Jiraiya, né? Eu curti muito até o momento que apareceu o Deus Jiraiya, que pra mim deu uma quebra muito grande na série original. E como no final da série, graças a Deus ele foi embora do planeta, eu comecei a fazer uma série assim pensada com um pouco mais de pé no chão. Então você não vai ter aquelas cenas que ele vai ficar colando peça por peça e os monstros vão ficar dançando na frente. Agora que você falou é foda, né? O Jiraiya é um mundo ninja muito louco, de repente outro planeta. Quem curtiu foi George Tsoukalos, né, cara? De repente mudou completamente a história, né? Foi uma coisa que eu falo pra você, eu adorava. Pra mim ele era o tipo Homem-Aranha do Sasso, porque ele é um cara que trabalhava, tinha um lance da família, eu curtia demais aquilo. Aí do nada apareceu aquele robô gigante que não tinha nada a ver, e pra mim assim, foi uma reta muito fraca de história. Aí no Jiraiya R, eu coloco ele vários anos depois, ele tá mais velho, continua meio sem dinheiro, continua com seus bicos. E vai ter o retorno do Dokusai, né? O foco dessa primeira série do Jiraiya R é essa daí, o retorno do Dokusai. Eu vou mostrando o destino de alguns personagens, né? Por exemplo, eu vou linkando com algumas outras coisas, como por exemplo, o Manabu, ele virou policial. Ele é parceiro do Giban, que teve aquele crossover dele com o Giban na série do Giban. E aos poucos eu vou mostrando os aliados dele. E até o final de Jiraiya R tem algumas cenas bem pesadas, tem muita gente que falou peguei pesado, principalmente com o Manabu, uma coisa que acontece com ele, que eu também não vou dar spoiler. E assim, no final dessa série, eu acho que eu terminei mesmo assim um pouco antes do Mindstorm. Aí no final eu fiz um gancho com a série seguinte, que é Jiraiya vs Garo, que é quando eu assisti o Garo, que é uma série que eu curti demais, né? Principalmente a primeira série com o Koga. E eu consegui linkar as duas séries. Acaba a minissérie do Garo. E anos depois, principalmente depois que eu comecei a participar do Mindstorm, eu preparei a terceira série dessa aí, que seria Jiraiya Nova Geração, mostrando toda uma nova geração de ninjas surgindo nesse mundo. Tudo sem robô gigante, tudo sem monstro dançando enquanto você se prepara para dar o golpe final. Ele não tem a espada olímpica, já vou, que nem o spoiler que eu dei no começo. Ele tem toda uma nova espada, uma nova armadura. E eu fui colocando e juntando todos isso aí nesse universo. Acho que o principal, até mesmo para pegar uma evolução que o pessoal vai pegar do Jiraiya R, que há anos que eu escrevi, pra Jiraiya Nova Geração, que é o mais recente. Acho que assim, no principal do meu... Porque lá no Mindstorm o pessoal até fala, eu tenho muita série lá. Eu tenho essas daí, e em matéria Tokusatsu eu tenho uma minissérie bem curtinha, chamada Kamen Rider Peacemaker, que ela foca no pai do Aruto, que é o Kamen Rider Zero One, que é um dos meus favoritos. E eu conto uma história do passado, com ele usando aquela armadura que ele usou naquele filme especial que ele fez com um dos outros Kamen Riders, que eu esqueci o nome, que acho que até a armadura 00 que eles chamam. Eu acho aquela armadura linda, e aí com base naquela armadura eu preparei todo um passado. Acho que lendo esses daí, o pessoal vai conhecer bem a minha escrita. Bom, gente, belezinha. Eu vou trazer as únicas... Eu ainda tenho poucas obras dentro do Mindstorm, mas as duas relacionadas são de Super Sentai. A primeira, que foi a primeira realmente que eu fiz dentro do Mindstorm, foi Tupangers. Eu sempre fui o cara do Super Sentai, gostava muito, só que eu pensei, pô, mano, o que vai acontecer se a gente tiver um Super Sentai focado aqui no Brasil? Aí o que acontece? Eu como sou um maluco da mitologia, comecei a buscar a mitologia brasileira, os deuses da mitologia brasileira e tudo mais.
E aí vem aquela formação. Primeiro, o líder é o Ranger azul, por motivos óbvios. O sublíder é o Ranger amarelo. E aí eu fiz Tupangers mais ou menos no mesmo molde de Key Rangers, que é daquele tipo super equipe, manja, com um trolhão de gente batalhando por aí. Eu cheguei ao ponto de fazer, se eu não me engano, foram 12, acho que foram 12 membros, assim como Key Rangers. E eu fui colocando vários bichos mitológicos brasileiros. Tem sim o Boto Cor-de-Rosa, que é uma menina. Tem o Mico Leão Dourado, que é o cara que inclusive trabalha com música, é um barato. E eu fiz também por força colocar a situação real do Brasil na época que eu estava escrevendo. Tanto que tem algumas situações ao nosso não tão excelentíssimo assim ex-presidente, algumas das merdas que foram feitas no cenário econômico mundial, brasileiro, e também algumas coisas que aconteceram lá fora, inclusive... Nossa, que absurdo, você misturou Tokusatsu com política, Jorge. Seu monstro. Meu Deus do céu, que absurdo, a gente não gosta, né? Mas de uma maneira, assim, eu misturei de uma maneira que todo mundo dentro do Mindstorm que leu falou que ficou muito bom. Eu até me surpreendi, porque, tipo, eu joguei o negócio no papel e fui fazendo, e fui e fiz. A segunda série que eu cito aqui é justamente Key Rangers Nova Ameaça, que é uma continuação de Key Rangers. Até coloquei um 13º membro no esquadrão, e fui colocando conforme evolução e tudo mais. Norberto tá aqui que não me deixa mentir, que eu fiz o Lucky que ele gostaria que fosse. Era o que eu ia falar mesmo. Eu consegui, o Lucky que você escreveu, eu consegui ver. O da série original eu não consegui passar do primeiro capítulo. E assim, eu fui colocando alguns temas mais profundos, menos... É que assim, o Key Rangers, pra quem sabe da série, ele é um negócio mais focado pra comédia. Então, eu, tipo, tirei um pouco as cores, deixei o negócio mais em tons de cinza, não fazendo alusão àquela merda daquela série de livros. E, cara, foi um negócio bem interessante. E dentro do Mindstorm, eu até vou aproveitar para dar aquela trapaceada marota. Eu posso citar Neo Changeman, do Lantis, e posso citar Blue Red Dyke, do Arthur. São as séries absurdas de boas, cara. Simplesmente assim. Você falou você fez a citação ao livro lá, o Cor de 5, como que é o nome? 50 tons de 5? 50 tons de 5. Você sabe que ele era uma fanfic de Crepúsculo, né? A autora fazia fanfic de Crepúsculo. Infelizmente fez sucesso. Não, vai de gosto. Aquele negócio que eu costumo dizer, né? Esse também é algo que nós, como Fictors, principalmente dentro do Mindstorm, convivendo juntos, a gente aprendeu a lidar, que é assim, no começo, todo mundo tinha a ideia de que todo mundo ia ler as coisas de todo mundo e todo mundo ia gostar de todo mundo. Então, pra galera que tá interessada em vir pro Mindstorm, a gente já deixar clara a realidade que não é assim que funciona, até pra não ter aquele negócio da decepção, né? A ideia do Mindstorm é que todo mundo leia de todo mundo, que todo mundo curta de todo mundo, mas nem sempre é assim, né? Existem fanfics ali dentro mesmo que pro meu gosto pessoal, como Fictor, como adorador de Tokusatsu, pra mim, não faz sentido algumas coisas. Então eu acabo ou não lendo ou não comentando, assim como minhas histórias para algumas pessoas também não é tão bacana, então elas acabam não lendo e não comentando, e tá tudo bem. Eu costumo dizer que assim, não é porque a gente não curtiu uma história ou alguma coisa que, beleza, eu não, que eu compartilho da opinião do Jorge, eu acho uma tranqueira. Mas tem gente que gosta, faz parte fez parte ali da adolescência, do crescimento de outras pessoas leram, curtiram, ou leram e não curtiram, né? Então tá tudo bem, é só uma questão de tipo, eu curto aqui, sei lá, eu curti um texto do Norm, não curti um texto do Lantis, eu curti um texto do Lantis, não curti um texto do Jorge, eu curti um texto do Jorge, não curti um texto do Norm. Tá tudo certo com isso, gente, não tem nenhum problema. Então vem de mente aberta e coração aberto. Mas que Force 5 é foda, Porra, cara, ou seja, Gil, você pode ir lá à vontade, algum comentário você ainda vai ter, pode ficar tranquilo. Pode deixar, cara. Eu vou mesmo. E até eu quero fazer uma menção honrosa a uma obra fanfic versão áudio, que é um audiodrama que chama Kamen Rider Thor. Tem 4 episódios, tem um piloto e 3 episódios.
Eu acho que não acabou. Há 6 anos, há um tempão nós postamos, na verdade. 6 não. Na verdade, a terceira parte nós publicamos há 2 anos lá no... Eu não lembro se foi há 2 anos ou foi há 5 anos também, não lembro. Que é uma obra aí que os senhores estão envolvidos. Que quem pediu pra gente publicar, inclusive, foi o Gato Félix, o Jair, o amigo nosso também, da época de fórum. E tem vocês também aí junto. E até agradecer também por ter publicado esse conteúdo lá no nosso YouTube. Quem quiser ouvir, chama Kamen Rider Thor. Vão lá comentar e pedir pra esses caras terminarem. Obrigado. Eu acho que eu fiz algum monstro lá, viu? Não, o Norby fazia a narração de lá do Nossa, parada. caramba, é mesmo. Tava esquecendo disso. Acho que eu fiz monstro e fiz a narração. É mesmo. Vamos fechar, eu acho que esse papo. Vamos voltar a falar de novo. Eu quero voltar a falar de fanfic pra começar, né, a explorar bastante as histórias que vocês criam, né? De novo, eu fiz sobre o Jiraiya a série. Vamos fazer um sobre o Jiraiya R, por exemplo, sabe? Vamos pegar um Super Sentai criado aqui do zero pelo brasileiro, que não foi só criado, por exemplo, que vai como os Guardiões, ou um Kamen Rider como o Sector Sub, porque o Sector Sub, pra mim, né, é um Kamen Rider, né, cara? Vamos falar também das obras escritas, né? Então a gente volta com o fanfic. E pra fechar, pra galera que ficou interessada no trabalho de vocês, que quiser conhecer outros fictors também, conhecer o trabalho do Mindstorm, como é que a gente faz pra deixar o jabá? Eu acho que eu vou deixar o Rodrigo e o Norberto fazer o jabá da Mindstorm, e o Jorge eu vou deixar por último, porque o Jorge vai querer fazer um jabá da Animesphere, do podcast Animesphere, que é um podcast que fala sobre anime e mangá e também fala sobre Tokusatsu. Pode ser assim? Com certeza, manda bala, Rodrigo. E Norby também. Beleza, gente, ó, pra vocês que ouviram esse podcast, ficaram interessados em ler o nosso conteúdo, você pode acessar Jiraiya R, Force 5, Power Rangers, Mundo Sombrio, Two Painters e uma infinidade de trabalhos que a gente tem lá, de todos os fictors que estão trabalhando com a gente. Você pode acessar no endereço mindstormpro.blogspot.com.br. Para ficar mais fácil para localizar as obras que normalmente são episódicas, você pode ir ali no menu na área obras publicadas e todas as obras listadas ali de maneira fácil e objetiva para você encontrar. Qualquer herói que você quiser ler vai estar lá para você. Para você que, além de curtir a leitura, né, de fanfic, quer ser um fictor, Rodrigo, mas eu acho que eu não escrevo bem, Rodrigo, mas eu tenho vergonha. Não tenha, não pense assim, apenas escreva, venha pro Mindstorm, porque a ideia é que a gente trabalhe junto e cresça junto, né, para você poder escrever da sua forma, da melhor maneira possível. Então, para você que quer ser um fictor, quer ser um escritor no Mindstorm, você vai mandar um e-mail para mindstormpro@gmail.com com o assunto quero ser um fictor ou quero ser o escritor. E aí que vai acontecer? A gente vai ler o seu e-mail, vai responder para você com algumas regrinhas, algumas perguntas e algumas regrinhas para você poder entrar na plataforma. E a partir desse momento que tiver tudo certinho, a gente integra você como um fictor, como um editor ali na plataforma, e você a partir daí vai poder postar suas histórias para todos os espectadores do Mindstorm, do blog Mindstorm. Tá? Então é mindstormpro@gmail.com para ser um fictor ou um escritor, e para ler, acessar o nosso conteúdo mindstormpro.blogspot.com.br. Eu não tenho muito a acrescentar, pode que se quiser reforçar mais ainda, pega tudo que o Rodrigo colocou, põe de novo, repete aqui pra mim na minha vez, e depois a gente vai... Depois eu posso fazer assim uma frase baixinha assim, tipo... Fala da nossa página, o nome. Fala da nossa página e do grupo de WhatsApp que a gente tem, que eu não falei. Isso, a gente tem um grupo de WhatsApp que é muito importante também, que a gente ajuda todo mundo. Às vezes a pessoa lá dentro do grupo tem uma ideia, não sabe como desenvolver, a gente vai conversando, a gente faz um verdadeiro Mindstorm ali dentro. Então, se você está preocupado em escrever ou não, se você sabe escrever bem ou não, pode entrar lá sossegado, que a gente vai ajudando você também a desenvolver o texto. A gente faz todo um trabalho também, antes de postar, a gente acaba fazendo alguns trabalhos também de ajudando nessa parte. E tem as nossas páginas, a gente tem no Facebook, tem no Instagram, tudo onde você procurar Mindstorm,
você vai achar nossas obras e um caminho para chegar até a gente. Ah, gente, pelo amor de Deus, eu não posso esquecer, porque senão o Arthur me mata. A gente tem o nosso canal no YouTube, né, que é o Mindstorm Pro, onde a gente posta alguns materiais, alguns audiodramas, alguns temas de séries, alguns vídeos. E lá no Mindstorm Pro, no nosso canal, o Arthur tá fazendo um programa Mindset, que acontece de um em um mês, e todo mês ele entrevista um fictor, ou um escritor, ou um desenhista, um fanzine, fanservice e tal. Ele entrevista essas pessoas, um bate-papo, né, ali durante os convidados, um bate-papo ali durante 1 hora, 1h30, sobre as obras desse rapaz, dessa pessoa, né, a questão de produção, né, a liberdade criativa da pessoa, muito interessante também. Então o Mindset também eu queria deixar aqui, fazer a menção honrosa, que é um trabalho que o Arthur vem desenvolvendo aí há uns 6 meses e que está sendo muito gratificante pro blog também. Do Mindstorm, eu ia falar do canal, do Mindset, até porque o primeiro episódio do Mindset foi comigo. Assim, é um negócio que é bem suave, bem natural. Você chega, conversa, fala sobre a sua vida, fala sobre as suas obras, e no final de 1 hora, 1h30, tudo é finalizado e chega que você nem esse tempo passar. Vai por mim. Aproveitando a sequência, eu comento, né, o meu podcast é o Animesphere, né, a gente fala de animes, mangás, cultura japonesa no geral, isso inclusive, incluindo o Tokusatsu, né, o podcast sai de 15 em 15 dias, e a gente fala de tudo um pouco realmente relacionado à cultura pop japonesa. Vocês encontram a gente no site, nas redes sociais. Se você colocar Animesphere Podcast, você acha em tudo quanto é lugar. Tudo que sair no canal da Twitch, eu coloco no nosso canal do YouTube. E aí você vai poder visualizar lá. Boa, isso aí. Super recomendo quem curte, principalmente quem curte anime. E você curte Tokusatsu também vai lá, pô, tem episódio sobre Kamen Rider, tem muita coisa bacana que o Jorge faz. Senna, pra quem quiser acompanhar o nosso trabalho, comentar aqui como a galera faz, é fácil também. Opa, tem vários caminhos, né? Todos os caminhos levam a nós, né? Tem o Linktree/Tokusatsu, tem o nosso Twitter, né? Que é o @Tokusatsu. Tokusatsu, inclusive hoje na voz bonita, né? Elegante de Jorge. Oi. Jorge, qual que é a hashtag que nós temos pra falar pra galera que nos segue aí? Quem quiser seguir o Twitter aqui é o @Tokusatsu. Qual que é a nossa hashtag aqui, cara? @Tokusatsu, simplesmente hashtag chupa, Toei. Sempre à venda, Toei, sempre à venda. Eu sempre adoro ouvir isso. E, gente, acho que é isso. Comenta aí no YouTube, né? Você dá 5 estrelas pra gente no Spotify, nos dê biscoito. Todo mundo gosta. A gente tá ficando velho, né? Né? A gente vira biscoiteiro, né, cara? Todo mundo quer um biscoitinho, né? Então, nos dê as 5 estrelas aí no Spotify. Ou bolacheiro também, não tem problema. Bolacheiro também, depende, né? E muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Um grande abraço e fiquem com o Edinho. Tchau. Adeus. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.